Deus que Ele zela pelas nossas vidas, um Deus que cuida de nós, um Deus que pagou um alto preço pela minha vida e pela vida de cada uma das irmãs que estão aqui, pela vida de cada uma das irmãs que estão assistindo essa live. Ele pagou, Ele quitou essa dívida. Nós não temos que entregar nada para o inimigo. Tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, a nossa família, o nosso ministério, os nossos projetos, jamais Deus vai colocar um projeto na tua vida, queridos, se não for para Ele cumprir, se não for para Ele fazer. É bom estar na presença do Senhor, amém? Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de eu estar aqui. Quero agradecer a nossas queridas pastoras, a pastora Nilzete, a pastora Adriana. São mulheres que Deus tem, pastora Andréia, que tem levantado aqui nesse ministério, que tem sido bênção nas nossas vidas. Nós temos recebido de Deus palavras de encorajamento, palavras de direção no nosso caminhar, amém? Então eu louvo a Deus pela vida delas e agradeço a Deus pela oportunidade. Quando a pastora Adriana, a pastora Nilzete me pediram desde o mês passado, está trazendo uma palavra, e eu falei para a pastora Adriana, falei, qual que é o tema, pastora Adriana? Ela falou assim, me deu uns 3 tópicos. Depois começou o culto, e quando terminou o culto, ela falou assim para mim, abençoadas. Então, é esse o tema da nossa mensagem hoje, e é o título da minha mensagem, abençoados. E quando eu fui buscar em Deus uma palavra, e quando a gente começa, eu falei, Senhor, eu quero falar de alguma das mulheres, está na Bíblia, uma mulher abençoada, mas todas, né, a gente vê as histórias, não tem como a gente separar uma da outra, todas receberam algo de Deus como nós recebemos, e são abençoadas para abençoar. E mais uma palavra que Deus falou fortemente ao meu coração, está lá em 1 Reis, do 1 ao 7. Então é 2 Reis, perdão, amados. Coloquei errado aqui. Fala sobre o azeite da viúva. Eu que passei 1 Reis para as meninas, elas colocaram ali. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela os enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traz-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então, o azeite parou. Então veio ela, e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite, e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Eu gostaria que os amados abaixassem sua cabeça mais um momento. Senhor Jesus,
nós colocamos, ó Deus, essa palavra diante do Senhor. Eu creio, Senhor, de todo o meu coração, que a Tua palavra, ela jamais volta vazia. Que a Tua palavra hoje, Senhor, faça guarida, Senhor, no coração dessas amadas, dessas abençoadas do Senhor que estão aqui, das que estão nos assistindo. Que essa palavra, Senhor, venha para trazer resposta, que essa palavra, Senhor, venha para mudar situações, porque a Tua palavra, ela é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra, Senhor, ela é rema para as nossas vidas. É ela, Senhor, que discerne, Senhor, o Teu querer, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor, ó Deus. É a Tua igreja, Senhor. São os Teus filhos, ó Deus. Espírito Santo de Deus. Continua atuando aqui nesse lugar, Senhor. Continua atuando, Senhor, de uma forma surpreendente, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Que colocamos diante do Senhor. Realize aqui nesse lugar o Teu querer, o Teu desejar para as nossas vidas. É que te pedimos, Senhor, e te agradecemos, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos, muito mais daquilo que imaginamos. Amém? Essa palavra é uma palavra muito conhecida dos amados, que a Bíblia fala acerca dessa mulher viúva, né, que com a morte, né, do seu marido, ela fica com os 2 filhos. E nós sabemos que naquele tempo, uma viúva, ela era sustentada por outras pessoas. Ela era sustentada quando ela tinha filhos homens, ela era sustentada pelos filhos homens, quando eles tivessem idade, né, de trabalho. E essa viúva, além de ter perdido o esposo, além de estar passando pela dor do luto, chega um credor na porta dela e bate. E como de costume naquela época, quando a pessoa não tinha como pagar, eles levavam os filhos para serem escravos, para trabalhar até que a dívida fosse paga. E essa mulher, ela não tinha o que fazer. O credor bateu na porta, ela não tinha o que fazer naquela situação. Ela não tinha de onde tirar o sustento, mas o que Deus me levou a esse texto o posicionamento dessa mulher. O posicionamento diante da crise, diante da dificuldade. O credor bate a porta para cobrar a dívida, ela não tem condições de pagar. Então, ela se vê numa situação onde ela não tem como resolver a situação. Seus filhos certamente seriam levados como escravo. Mas o posicionamento dela, né? Eu não sei o que fazer, palavra de Deus nos diz. Mas em Israel tem um homem de Deus, né, um profeta Eliseu. Profeta, né, que recebeu porção dobrada da unção que estava sobre Elias, que nós conhecemos. Eu não sei o que fazer. Eu não sei de onde tirar, mas eu sei em que porta que eu vou bater. Muitas vezes, queridos, nós conversamos com pessoas erradas, não que não sejam nossos amigos, não que não sejam pessoas que queiram o nosso bem, mas nós recebemos direções erradas. Esta mulher, ela não buscou no macumbeiro, ela não buscou num sortista, ela não buscou em búzios, ela não buscou nas amizades, ela buscou no Senhor. Ela buscou num homem de Deus. Porque só quem tem palavras de Deus para as nossas vidas é um homem e uma mulher de Deus. Uma mulher e um homem de Deus cheio do Espírito Santo de Deus. Esse tem uma resposta de Deus para as nossas vidas. E o profeta Eliseu, ele era a própria representação de Deus na terra. Ele era a boca de Deus. Então ela chegou, eu vejo assim, né, o posicionamento dela aqui. Ela não chega diante ali do profeta murmurando,
falando, olha, meu marido morreu, me deixou aí essa dívida. Ela não chega diante do profeta, do homem de Deus, se lamentando. Ela não chega diante do homem de Deus, dando uma de coitadinha, muitas vezes, querendo que ele ficasse com dó. Não, ela chega, ela fala, ela é direta. Ela é direta. Ela falou assim, olha, me aconteceu isso, o credor está na minha porta. O que eu faço? Eu quero uma resposta. O que eu hei de fazer? O que eu vou fazer? Quem teme ao Senhor, queridos, passa por dificuldade? Passa sim. Quem teme ao Senhor passa pela dor de um luto? Passa. Muitas vezes nós passamos. Mas quem teme ao Senhor sabe que tem um Deus, que é o Deus de providência, que tem um Deus que é poderoso para fazer muito além do que pensamos, muito além do que imaginamos. Porque a casa dela servia ao Senhor. Porque ela chega diante do profeta, ela não se lamenta, ela não chora, mas ela chega diante do profeta e ela fala, a minha casa, ela servia ao Senhor. Quando a nossa casa, queridos, serve ao Senhor, o credor pode bater na porta. Mas ela falou assim, o posicionamento dela. Ela chegou, ela quis dizer assim para o profeta, o credor bateu na porta, mas dentro da minha casa, quem manda sou eu. Vai entrar quem eu deixar que entre. Credor nenhum vai tirar o título dos meus filhos, que são filhos. Não vai tirar o título dos meus filhos, não vai ser escravos. E é essa resposta que eu quero. O que eu faço? O que eu vou fazer? Aquela casa, ela estava prestes a viver uma escravidão. Mas aquela casa, ela conhecia o Senhor. E muitas vezes, queridos, nós estamos também nessa situação. Porque o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração. Que tem pessoas aqui. Que chegaram aqui com o coração triste, com o coração abatido. Porque está prestes a viver uma escravidão. Está prestes, muitas vezes, a passar por vergonha diante das pessoas. Mas uma casa que teme ao Senhor, ela tem resposta do Senhor. Ela tem resposta de Deus. E aqui que é o lugar, queridos. É aqui o lugar onde nós vamos encontrar. É diante do Senhor. É diante de um homem de Deus. É diante de uma palavra de Deus, de uma direção do Senhor. Não é em outros lugares que nós vamos encontrar. O credor me deu uma sentença. Se eu não pagar, vai levar os meus filhos. O que eu faço? Ela foi objetiva. Sempre o inimigo, queridos, vai querer trazer uma sentença sobre a nossa casa. Deus, mas eu penso que ela chegando lá, naquele lugar, pedindo para os vizinhos as vasilhas emprestadas, ela chegando, o vizinho perguntando para ela, mas qual que é o motivo? Qual que é o motivo que você quer? Não, Deus falou que vai encher essas vasilhas de azeite, Deus falou. E muitas vezes, queridos, as pessoas olharam e falaram assim, tá louca. Como que vai fazer isso? Porque Satanás, ele não pode, queridos, tirar aquilo que saiu da boca de Deus. Ele não pode. Ele não pode fazer isso. O que ele faz, então? Ele tenta tirar a palavra de nós. Ele tenta desmotivar, tirar aquilo que Deus colocou no teu coração, a palavra que Deus colocou no teu coração. Você chega aqui triste, você chega abatido e Deus fala, você é mais do que vencedora. Pegue essa palavra para você, você é mais do que vencedora.
Você é vencedor em Cristo Jesus. Essa situação, nada é impossível para o Senhor. O que é grande demais para o Senhor fazer na tua vida? O Senhor é o dono da prata, o Senhor é o dono do ouro. Mas quando você chega na tua casa, quando você comenta para alguém, as pessoas falam assim, mas como que vai dessa situação, vai sair alguma coisa? Mas o que me impressiona é que essa mulher, ela foi. Porque aquilo, amados, que nós podemos fazer, Deus não vai fazer para a gente. Tem coisas, queridos, que nós precisamos fazer. Tem coisas que nós precisamos dobrar o nosso joelho, que nós precisamos acordar de madrugada, colocar diante de Deus. Tem coisas que nós precisamos orar juntas. Porque é assim que vai se manifestar, que Deus vai trazer a resposta. Tem coisas que nós precisamos orar junto com o nosso líder, tem coisas que nós precisamos orar junto com o nosso pastor. Tem coisas que nós precisamos confrontar, que nós não podemos aceitar. Mas o inimigo, ele tenta tirar, queridos, a palavra de nós. Porque ele não pode inibir a palavra que sai da boca de Deus. Ele não pode fazer com que aquela palavra volte. Mas muitas vezes, ele tenta tirar a motivação da gente. As chances de algo acontecer, todas as chances, todas as probabilidades, tudo dizia não para aquela mulher, mas a palavra de Deus dizia sim. Ela não olha para a realidade que ela está vivendo, ela olha para a palavra de Deus. Porque se ela se agarrar, muitas vezes, quando nós se agarramos na realidade que nós estamos vivendo hoje, a gente não vive a palavra. E é isso que é a loucura da fé, queridos. É isso que é a loucura da fé. Deus me deu a oportunidade de estar pregando na rádio segunda-feira, e eu falei isso. É isso que é a loucura da fé. Ela sair de lá com uma palavra, e ela crer que aquele pouquinho de azeite que ela tinha ia encher todas aquelas vasilhas. É essa loucura da fé, queridos, da gente entrar numa guerra, sem saber como que vai ser a guerra, mas já saber do final, que nós somos vencedores. É essa que é a loucura da fé, amados. Deus pegar uma pessoa como eu, que odiava a crente, que não podia nem ouvir falar de crente, e colocar aqui na frente para estar falando da palavra de Deus. Essa é a loucura da fé, queridos, de nós acreditarmos que Deus pega, liberta um viciado, coloca aqui para cantar na frente, glorificar o nome do Senhor. É essa loucura da fé, queridos, que nós fazemos, que nós olhamos assim, uma multidão para ser alimentada, e uma pessoa lá falou, eu só tenho um pouquinho, uns peixinhos, eu só tenho uns pãezinhos. E aquele pãozinho, aquele peixinho alimentar uma multidão de tantas pessoas. Como que é possível? Como que é possível? Como nós cantamos aqui, o mar vermelho se abrir, e toda aquela multidão, todo aquele povo passou de pés enxutos lá naquele lugar. Muitas vezes nós não entendemos, queridos, como que pode. Mas é pela fé. É pela fé, queridos, que nós vamos crer, que nós vamos receber a palavra de Deus. É a palavra de Deus que saiu da boca daquele profeta. Ela saiu de lá com a palavra. Ela só tinha aquele pouco de azeite, mas ela tinha uma palavra.
Satanás, ele não pode anular aquilo que sai da boca de Deus, mas ele tenta anular a motivação de quem recebeu essa palavra. Mas essa viúva, ela creu, ela recebeu e o milagre aconteceu. Porque ela e sua casa serviam ao Senhor. Ela não aceitou aquela situação, ela não aceitou. Ela se levantou e se colocou diante do Senhor. Não, mas eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta. Em Efésios 1:3, a palavra de Deus diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Queridos, sabe aquele credor que foi bater na porta da viúva? Ele não pode bater na nossa porta. Ele não pode bater na nossa porta, amados. Sabe por quê? Porque Jesus, ele já pagou a nossa dívida. Jesus, ele já pagou a minha dívida com aquele credor, ele já pagou a tua dívida. Aqui a palavra de Deus fala que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que através da cruz do Calvário, Jesus, ele já levou todas as nossas maldições. Ele já levou tudo aquilo que nos feria. Ele já levou tudo aquilo que porventura poderia estar sobre as nossas vidas, amados. Jesus, ele vive em nós. Não aceite, queridos, não aceite a tua situação como está. Não aceite a tua situação. Não aceite o teu ministério dando 2 passos para frente, 3 para trás. Não aceite, amados. Não aceite o teu casamento, queridos. O inimigo tentando colocar a mão no teu casamento. Não aceite, amados. Não aceite o que o inimigo tentando fazer sobre a tua vida. Muitas vezes através da tua vida, amados. Não aceite o teu filho viciado. Não aceite o teu filho não estar dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor. Não aceite o teu marido não estar aqui servindo ao Senhor. Não aceite, amados. Não aceite, queridos. Porque Jesus, ele já levou sobre si. Ele já levou, queridos. Essa situação que porventura você está vivendo nesse momento, amados. É você se posicionar como aquela mulher se posicionou. Senhor, eu quero uma resposta, Senhor. Senhor, eu quero uma direção. Porque a tua palavra me diz que quando eu sou salva, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E meu esposo, meu filho, ele não está aqui nesse momento, Senhor. Oi, arabalachorias. Oi, arabalachorias. Há um Deus na tua vida, amado, que pagou um alto preço para que a tua dívida fosse quitada. No lugar da tua vergonha, ele vai te honrar. Quando ela entrou naquela casa, amados, e ela fechou a porta do quarto. O que essa palavra está querendo nos dizer? Que é na nossa intimidade com o Senhor, que o Senhor vai colocar. O Senhor colocou tudo nas nossas mãos e nós vamos tomar posse. É na nossa intimidade com o Senhor. Quando nós falamos de porta fechada, o que quer dizer, queridos? Não é assim quando nós entramos no nosso quarto? Nós tiramos a roupa, nós jogamos ali na cama. Estou falando isso de mim, né? Porque eu sei que as irmãs são mais organizadas.
que nós fazemos quando nós entramos no nosso quarto? Nós jogamos a roupa, nós andamos sem roupa, nós vamos para o banheiro, nós tomamos banho. Quando nós fechamos a nossa porta, queridos, nós se despimos. Nós se despimos de tudo. É a nossa intimidade com Deus. É o nosso relacionamento com o Senhor que vai assentar no nosso coração. Que vai falar o nosso coração, queridos. Toda a autoridade que o Senhor Jesus deixou sobre as nossas vidas. Que nós não precisamos, que as situações adversas, elas vão acontecer. Satanás vai cirandar, sim, sobre a sua vida. Ele vai bater na porta, mas você deixa ele entrar, querido, se você quiser. Porque nós temos um Deus, amados, um Deus que Ele zela pelas nossas vidas, um Deus que cuida de nós, um Deus que pagou um alto preço pela minha vida e pela vida de cada uma das irmãs que estão aqui, pela vida de cada uma das irmãs que estão assistindo essa live. Ele pagou, Ele quitou essa dívida. Nós não temos que entregar nada para o inimigo. Tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, a nossa família, o nosso ministério, os nossos projetos, jamais Deus vai colocar um projeto na tua vida, queridos, se não for para Ele cumprir, se não for para Ele fazer. Você só aceita a sentença que Satanás está impondo sobre a sua vida, se você quiser. Se nós sabemos, amados, quem nós somos em Cristo Jesus, se nós sabemos a autoridade que nós temos em Cristo, nós não podemos aceitar o que vem contra nós. Eu testemunhei ali para o pastor, a hora que ele chegou. É algo simples, mas a gente não sabe porque que Eliseu falou ali para aquela viúva. Pega quantos vasos, pega muitos vasos, porque algumas de nós, amados, quem tem R$1.000 e alguém chega oferecendo R$10, R$10 é pouco para a pessoa que tem 1.000. Mas quem tem R$1 no bolso e chega alguém oferecendo 100 reais é muito para aquela pessoa. Então nós não sabemos, queridos. Eu não sei o que cada uma de nós passa, mas a minha necessidade, esses tempos atrás, a minha necessidade era tirar a minha carteira. Eu não sei por que Deus está pedindo para mim falar isso. Eu creio que tem, talvez alguma mulher aqui que tem esse desejo no coração e não tem a sua carteira ainda, mas vai ter em nome de Jesus. Porque se Deus deu para mim, Deus pode dar para qualquer pessoa. Porque não existia pessoa que tinha mais medo do que eu. Há muito tempo atrás, eu estava grávida ainda do meu filho, que tem 19 anos hoje. E eu bati o carro, e eu estava grávida de uns 5 meses, e foi bem traumatizante para mim, porque eu bati o carro numa outra mulher que estava saindo do hospital com o bebê. O marido foi buscar no hospital, ela tinha acabado de ter o filho dela, e eu bati bem na porta que ela estava sentada, porque ela estava no banco de trás. Então, para mim, foi muito impactante, muito traumatizante eu imaginar que eu poderia tanto ter acontecido alguma coisa com meu filho, como com o do filho da outra, que tinha acabado de nascer. E durante muito tempo, a gente arruma desculpas
Eu fiquei durante muitos e muitos anos, eu não tiro por conta disso, porque o carro não é meu, eu não tiro por conta daquilo, eu não tiro por tal, e fiquei dando as desculpas, que o pastor sempre fala que tudo se explica, mas nada justifica. E o ano passado, Deus me agraciou, me deu um carro, amém? E daí eu não tinha mais desculpa. Então eu entrei na autoescola e eu fui fazer a prova lá, a prova teórica. E bem na ocasião, estava acontecendo muitas coisas, assim, muita correria. Eu não tive a oportunidade de estudar. E já estava marcada a minha prova. E eu coloquei diante de Deus, falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não estudei porque eu não quis. Eu não tive mesmo como, Deus sabe os motivos. E eu não sei se eu vou lá fazer, eu não sei se eu não vou. E está aqui a irmã Sandra, que eu fui falar com ela, a Sandrinha, a irmã Roseli. Eu cheguei e falei para elas assim, Deus falou comigo, vai lá falar com as irmãs que também estavam tirando a carteira. Eu fui. Quando a gente fala com uma pessoa de Deus, a gente tem resposta de Deus. E elas falaram assim, não, vai fazer. Deus sabe de todas as coisas, vai lá, faz. E eu fui e cheguei lá e eu fiquei de boca aberta, assim, da facilidade, de tão fácil que estava aquela prova. E eu sentei lá e eu fui fazendo, mas praticamente todas as respostas estavam nas perguntas. E tinha um rapaz do meu lado, o rapaz chegou junto comigo e terminamos junto, bem adiantado do tempo. E ele olhou para mim e falou assim, oi? Falei, oi. Ele falou, tudo bom? Tudo bom. Daí ele falou bem assim, nossa, mas que prova fácil. Eu falei, pois é. E eu pensei comigo, quando a gente é abençoada, queridos, a gente abençoa as pessoas que estão ao nosso redor. E eu creio assim de todo o meu coração que aquele rapaz foi abençoado através da minha vida. Porque todas as pessoas que eu conversei, que foram lá fazer, não, mas caiu isso, caiu aquilo, a Sandra me contou a prova dela, como que foi, se tivesse caído as mesmas coisas, eu não tinha passado. Falei para ela, ali, mas Deus, Ele faz de uma forma, queridos. E eu fui fazendo as aulas, e Deus foi tratando daquele trauma, Deus foi tratando daquele medo. Eu tinha medo de carro atrás, eu tinha medo de carro do lado, eu tinha medo do carro da frente. Quando eu via um carro, eu já ficava tremendo, eu já ficava gelada. Agora eu nem olho mais para o carro de trás. Glória a Deus, não, que eu não tenho que olhar. E eu fui, e eu fiz tudo lá na autoescola, e daí fui, treinei, fiz a baliza, fazia tudo certinho, fui fazer a prova. Entrei bem rapidinho na baliza, bem bonitinho. Quando eu fui sair, queridos, na saída, eu bati no protótipo. A irmã Janeci estava comigo, nem foi uma batida, foi uma resbalada, porque nem saiu do lugar. Eu bati, e quando eu cheguei lá falar, o meu instrutor estava lá em cima, ele falou, meu Deus do céu, mas como que pode uma coisa dessa? Todo mundo não consegue entrar, mas não consegui sair. E eu fiquei pensando, eu cheguei e falei para o pastor, tinha pedido oração. O pastor falou, não, já está liberado. E eu recebi aquela palavra no meu coração. Um homem de Deus falou para mim, está liberado, eu recebi, estava liberado. E eu falei, meu Deus, eu não entendo, eu não estou entendendo o motivo. E eu fui fazer de novo.
E aconteceu a mesma coisa. Eu entrei muito bonito, na hora de sair eu nem vi que eu resbalei. Eu não vi, porque foi tão de leve, mas o examinador, ele viu, ele falou assim, Dona Márcia, ele falou para mim, infelizmente, você vai ter que, pode descer do carro. E agora, eu marquei de novo. Marquei outra. E quando eu cheguei lá, queridos, tinha um rapazinho, ele já tinha reprovado, não sei se 5 ou 6 vezes, na baliza. Tinha uma moça que foi fazer comigo, ela já tinha reprovado, parece que 5 vezes também. E quando eu cheguei lá, Deus falou comigo. Você reprovou, porque você tinha que estar aqui nesse momento. Porque você vai ser bênção para a vida desses 2 aqui. Eu falei, mas como que eu vou ser bênção para a vida deles, se eu também reprovei? Ele falou, não, ore com eles. E eu tive a oportunidade, queridos, de orar. Eu tive a oportunidade de liberar uma palavra que, em nome de Jesus, que nós íamos sair de lá habilitados. Que tudo aquilo que aconteceu foi para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Foi para que o nome do Senhor seja glorificado. E quando aquele examinador chegou e falou assim para mim, Márcia, eu falei, mas por que tem que ser eu primeiro, né? Falei, agora, Senhor, eu já orei, já está liberado. Então, eu recebo essa palavra. Aquilo que eu não souber fazer, que Teu Espírito Santo faça por mim. E foi benção. Eles ficaram os 2 lá olhando. Eu entrei, eu fiz o que tinha que fazer, eu cheguei, eu coloquei a mão naquela menina. Eu falei, você já passou, em nome de Jesus. Eu liberei aquela palavra para ela. Ela foi, ela entrou tortinho, até o instrutor fez assim com a cabeça, mas o Espírito Santo de Deus, ele direcionou aquele carro. E ela entrou naquela baliza, ela fez. Quando o menino foi fazer, queridos, eu olhei o jeito que ele estava entrando. Eu falei, Senhor, coloque Teus anjos ali, Senhor. Vá cercando esses protótipos aí. E aquele menino, ele arrumou aquele carro lá dentro e ele saiu para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós saímos na rua, nós 3 passamos. E todos nós. Porque a palavra de Deus, queridos, ela não volta vazia. Nós somos abençoadas, amados. Algumas situações que acontecem nas nossas vidas. Tem algumas situações que acontecem. Mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Porque nada que Deus faz na vida da gente é para nos magoar, é para nos entristecer. Mas Deus faz as coisas, porque Ele não pensa como nós muitas vezes, no individual, Ele pensa no coletivo. Amém? A vontade da gente é de ficar falando a noite toda, mas nós sabemos que nós temos horário para chegar nas nossas casas. Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor. E eu te digo, amados, essa tua realidade hoje, ela está te dizendo não, então eu te falo, queridos, ignore a tua realidade. Se apegue na palavra de Deus. Se apegue na palavra. Pare, amados, nós temos que parar de se emocionar com a palavra. Nós temos que viver a palavra de Deus. E essa noite, queridos, eu profetizo sobre a tua vida.
que esse ciclo de derrota que pode estar acontecendo sobre a tua vida, ela vai acabar essa noite, amém? Deus te diz essa noite, eu coloco um ponto final nessa situação que você está vivendo. Eu profetizo sobre a tua vida. Esta noite, queridos, vai ser um ponto final que Deus coloca nessa situação que você está vivendo, no teu casamento, no teu relacionamento, no teu trabalho, queridos, no teu ministério. O inimigo tem te afrontado, o inimigo tem criado situações para entristecer o teu coração. Mas eu profetizo na tua vida essa noite, que esse ciclo de derrota vai acabar esta noite. Porque eu... Embaixadores no YouTube, embaixadores no Instagram, Embaixadores no WhatsApp, embaixadores no Facebook, embaixadores no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.